Visão de Sucesso está de volta. Hoje, com muito prazer, eu recebo aqui no nosso estúdio o Dr. Apolinário Magno, ele que é ortopedista e vai dar dicas importantes para você de como você cuidar da sua saúde. Porque muitas vezes você está com a dor na coluna, está com a dor no ombro, está com a dor no joelho. Você que é um atleta de final de semana, ele vai dar dica para você dessa importância. E você ser um atleta de final de semana pode trazer problemas para você sérios. Doutor Apolinário, bem-vindo à Visão de Sucesso. É uma honra ter você no meu programa hoje, para a gente dar dicas importantes para quem precisa e merece viver com qualidade. Bem-vindo à Visão de Sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu queria fazer uma pergunta para você inicialmente. Nós temos uma pergunta que retrata um pouco da trajetória do nosso convidado. O seu sucesso pessoal e profissional. A sua trajetória foi de muito trabalho ou você é um homem de sorte? Conta um pouco para a gente, por favor. Eu acredito que toda pessoa que se vê satisfeita no que trabalha, acaba tendo um pouco dos dois. Muito trabalho e também quem trabalha muito, eu acredito que tem um pouco de sorte. Porque talvez seja consequência. Eu acredito que tenha tido muito trabalho, com certeza, mas também muita sorte. Eu recebi muita ajuda, principalmente de Deus, até hoje, né? Então, eu vejo isso como uma sorte, vamos dizer assim, abençoada. A gente trabalha muito e Deus dá pra gente um pouquinho de sorte para que a gente possa vencer e alcançar nossos objetivos. Você entende que a sorte a gente também constrói, principalmente quando há uma dedicação na tua profissão, nos teus relacionamentos. Isso é um valor que você constrói, a sorte? Com certeza. Eu tenho um amigo que sempre diz para mim o seguinte: arranje uma coisa em que você trabalhe, que você goste de fazer, que você nunca vai trabalhar, você vai só se divertir. Porque o trabalho passa a ser uma diversão quando você gosta dele. E tudo que você gosta de fazer, você acaba aderindo mais, entendeu? Conseguindo mais coisas, né? E a sorte advém de tudo isso, né? O que a gente às vezes considera sorte, às vezes é nada mais do que um fruto do seu trabalho, um fruto da sua aderência ao seu trabalho, um fruto do que você fez e construiu durante a sua vida toda. Quando você era um adolescente, você é formado em ortopedia, você já tinha a sua visão de sucesso, já imaginava seu futuro? Qual era o teu sentimento? Olha, eu acho que todo mundo tem vontade de ter sucesso. Todo mundo tem vontade de conseguir um destaque. Mas assim, normalmente, eu até a 7ª série tinha muita vontade de ser engenheiro. Porque tinha um tio que era engenheiro e tal, mas a partir da 7ª série eu mudei. Na 8ª série para frente, eu comecei a pensar que medicina ia ser o meu alvo, vamos dizer assim, né? E a partir daí, sempre pensei, eu quero ser médico, quero ser médico, quero ser médico. E acabou que deu tudo certo, a gente procurou o caminho, traçou uma meta, apesar da gente ainda, a 8ª série a gente ainda ser muito novo, mas desde a 7ª, 8ª série eu penso em ser médico. Medicina é para a vida toda, na verdade? Medicina é para a vida toda, com certeza. Quer dizer, você termina no lazer atendendo pessoas, acontece muito contigo isso? Acontece bastante. Até porque, assim, a medicina, ela é uma profissão que ela não é melhor do que nenhuma outra, ela é diferente, né? Ela acaba se tornando, fazendo de você, de repente, até vamos dizer assim, uma utilidade pública. No bom sentido. Por quê? Porque você tem um amigo e todas as conversas, todas as rodas de conversa, até mesmo você está tomando aqui um drink, uma cerveja com um colega, mas eu estou sentindo uma dor nas costas. E não tem jeito, é assim mesmo. É assim que o médico tem que ser. Chega um colega, dá uma dica, rapaz, é o seguinte, mas faz o seguinte, vai no meu consultório, vamos ali para a gente avaliar melhor, mas faz isso, faz aquilo, porque realmente, infelizmente, devido à nossa vida atribulada, de todos nós, em qualquer profissão, a tendência do ser humano é trabalhar cada vez mais, trabalhar muito, ter muitas atividades e às vezes em detrimento de uma atividade física, em detrimento de uma boa alimentação, em detrimento de costumes bons para a saúde. Infelizmente, acaba em tudo quanto é roda de conversa, em qualquer roda de conversa tem obrigatoriamente uma dor aqui, uma dor ali, uma dor no estômago, uma dor na perna. Fazendo consultoria. Mas não tem problema não, é assim mesmo. Quem é médico já sabe disso e não adianta não. Vamos falar agora de dicas importantes, por exemplo, muitas vezes no trânsito do Apolinário, a gente sai do carro, está todo quebrado, né? Doído. Muitas vezes a postura do banco está errada, você acha que está legal. Muitas vezes o banco está muito longe do pedal. Essas são dicas e você
Parece que está levando o carro nas costas. E não o contrário, né? Como é que você entende que as pessoas devem se comportar em relação a isso, por favor? A posição no carro, ela é uma questão assim, mais de acomodação, né? É claro que existe, por exemplo, se você colocar o banco do carro numa posição em que fique muito próximo dos pedais, é claro que você vai ter que forçar, entendeu? Alguns músculos mais do que outros. Então você tem que procurar ter uma posição confortável dentro do carro. Não há necessidade de você colocar a cadeira extremamente reta, em 90 graus, com assento. Mas uma posição em que você se sinta relaxado. A coluna que fique relaxado, né? Existem diferenças entre os carros, é claro. Existem carros mais confortáveis, carros menos confortáveis. Mas existem algumas coisas que são básicas. Essa distância da perna para o pedal, do assento para o pedal, para que você tenha um relaxamento adequado. Principalmente quem dirige muito, quem é motorista de ônibus, quem é motorista de táxi, de caminhão, precisa ter uma adequação, precisa observar em que posição ele se adequa melhor. A questão da posição do encosto não pode ser muito para trás nem muito para frente. É uma posição meio termo, em torno de 110 a 135 graus. O que é? Um pouco depois dos 90 graus, de ficar reto. Entendeu? Tem gente que se sente bem ficando 90 graus, mas isso é uma coisa um pouco individual. Porque muitas vezes, só para somar no teu raciocínio, no primeiro momento pode se sentir confortável, mas depois passar 2 horas dentro do carro... Isso é uma coisa de adaptação. Uma coisa que se pode fazer é você colocar uma almofada na região lombar. Essa almofada, ela faz o quê? Ela faz com que a coluna lombar... Porque a nossa coluna, vista de lado, ela não é reta. De frente, a gente pode até ter uma ideia de retidão. Mas aqui no pescoço nós temos uma curva para frente. Na costa nós temos uma curva para trás, que é uma cifose. Na lombar, que é a parte aqui da cintura, ela tem uma curvatura para frente. E aqui no sacro, na parte do bumbum, outra curvatura para trás. Então essas curvas, elas são as curvas fisiológicas da coluna. Elas são as curvas que todo mundo deve ter. Então essa curva lombar, muitas vezes num banco muito reto, o que acontece? Você não acaba fazendo com que a musculatura, porque como a coluna ela é para frente, no caso da lombar, ela não tem como encostar totalmente e relaxar. Então se você colocar uma almofadazinha ali, que dê um relaxamento para a coluna, você com certeza vai ter uma viagem mais confortável nesse carro. Às vezes 3 horas, 4 horas de viagem, com certeza vai ter. É só experimentar que vocês vão ver que o resultado é bom. Doutor Apolinário Magro, ortopedista importante, 15 anos formado, formou no Pará, é paraense, mas ama São Luís, está em São Luís desde 2005, isso é importante, você realmente amar a cidade que você está e pensar no futuro. E hoje dicas bem legais para você. Agora vou falar de uma dica importante, falar de vaidade. Muitas vezes, doutor Apolinário, a mulher, por exemplo, não se dar bem com sapato alto, por exemplo, e ela acha que usando sapato alto vai ficar mais elegante, por exemplo. Mas quando ela chega do passeio em casa, ela vai colocar os pés exatamente na água morna, porque está quebrado. Os pés, as pernas dela estão doídas, o corpo está todo doído. Essa adequação, é importante falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Pô, tamanco, na verdade, salto alto. Queria que o senhor pudesse dar dicas legais também sobre bolsa, a postura da bolsa na mulher, e com a importância de saber usar o equipamento correto, a bolsa correta, o sapato correto, por gentileza. Quanto a salto alto, eu digo sempre o seguinte: se você quer perder um paciente no seu consultório, mulher, diga para ela que ela não pode usar sapato alto nunca mais. Ela diz o seguinte: doutor, o senhor acabou de tirar o meu poder, eu me sinto poderosa. Ela não se sente confortável. A maioria das minhas pacientes, eu não me sinto confortável, mas eu me sinto poderosa. Então você vai tirar o poder da mulher. Então é difícil realmente. Mas assim, existem alternativas, né? O salto alto realmente ele é uma preocupação para o ortopedista, porque ele joga, nós temos, como qualquer coisa, nós temos um centro de gravidade. Quando você usa um salto alto, ele tira esse centro de gravidade da mulher. O nosso corpo, o nosso pé, ele é feito para ter os pontos de carregamento de peso, vamos dizer assim. Quando você faz isso, você tira o carregamento de peso do calcanhar e joga para frente do pé. Então você vai forçar alguns ossos que não foram feitos para carregar aquele peso. Daí advém alguns problemas. Por quê? Porque a maioria do salto alto tem a ponta bem fininha, porque tem que ser bonitinho. Não pode ser um salto alto com uma ponta larga. Aí o que acontece? Você começa a forçar. Uma das consequências que hoje a gente sabe que acontece se chama o joanete.
né? Aí pra gente a gente conhece como hálux valgo. Mas o joanete é uma das coisas que mais perturba a mulher hoje, porque ele causa uma sobrecarga nessa parte anterior dos dedos, dos ossos do pé, faz com que o primeiro dedo entorte, vamos dizer assim, de forma lateral, e vai ocasionando sobrecarga nos outros dedos, sendo que no final de algum tempo, essa deformidade ela é permanente, às vezes mesmo cirurgicamente é de difícil correção, né? Uma cirurgia extremamente dolorosa, que limita o paciente por muito tempo, né? Então assim, realmente é complicado. Mas por outro lado, a maioria das mulheres prefere pagar o preço. Chega em casa, põe na água morna para diminuir a dor, mas na festa eu fui bem, na festa eu estava poderosa. Mas então, quais alternativas? Existe uma alternativa, o sapato tipo plataforma, que seria aquele salto alto, vamos dizer assim, só que mais grosso e com uma base um pouco mais alargada, seria uma alternativa. Por quê? Porque ele faz com que, pelo menos o equilíbrio não se perca tanto. Que é só você pensar, você pisar em cima de um salto que tem uma pontinha, e em cima de um outro que tem uma base um pouco maior. Você vê que o pé basicamente fica igual uma bailarina, né? Fica numa posição. A posição de bailarina. Isso pode ocasionar não só o joanete, mas pode causar dor nas pernas, entendeu? As varizes, entendeu? Elas podem ser, vamos dizer assim, pioradas por conta disso, entendeu? Então, assim, realmente hoje é uma coisa que realmente traz muitos problemas para as mulheres, né? Mas que a gente tem que dar um jeito porque é a moda. E a gente não pode tirar a vaidade da mulher. Tá certo. Entendeu? Agora, são duas coisas importantes. A vaidade com custo alto, que é o custo de uma doença que você vai adquirir, ou a vaidade com elegância que você acha que seja adequado para você e para a sua saúde. Na verdade, são questão de bom senso também. Isso, com certeza. Na verdade, se você tiver um meio termo das coisas, você consegue praticamente as duas coisas sem ter problemas maiores. Outro dado importante, posso continuar no tema de mulher, são as bolsas, hoje, aquelas bolsas gigantes, parece uma mala que a mulher leva para o shopping, para a rua, cabe tudo, mas a mulher não vai usar tudo, mas cabe tudo. Termina a mesma coisa, chega em casa, tira a bolsa pesa 10 quilos, 12 quilos, quer dizer, eu acho um exagero. E para o ortopedista é um crime para a sua saúde, né, doutor Apolinário? A bolsa também ela é causadora, né? Principalmente nas mulheres. Eu entendo que a mulher, uma das qualidades dela é ser bonita. E na bolsa tem tudo quanto é apetrecho para que essa beleza seja alcançada. Então assim, mas realmente o peso da bolsa ele pode interferir, né? Eu não vou dizer que ele possa interferir de uma forma definitiva, mas ele vai interferir, por exemplo, como dores musculares. É como se você estivesse carregando um peso, sei lá, 10 tijolos no ombro durante o dia todo, ou pelo menos a maior parte desse dia, né? Então vai sentir dor. É dor muscular, normalmente a mulher gosta de carregar mais de um lado, né? Então ela não tem, vamos dizer assim, esse rodízio, normalmente carrega só de um lado. Aí o que vai acontecer? Vai ter dor muscular, porque vai tracionar alguma musculatura a mais do que a do outro lado. A posição também, às vezes pelo peso, a mulher acaba mudando a sua postura. Você falou sobre a escoliose postural. É isso? A escoliose, vamos dizer assim, a escoliose postural seria aquela escoliose que não seria uma doença, não seria a escoliose verdadeira. Porque a escoliose verdadeira, ela é uma doença da coluna vertebral. Ela roda as vértebras e faz com que a coluna tenha uma outra, vamos dizer assim, uma outra imagem, uma outra forma. Ela deforma a coluna. A escoliose postural seria aquela em que você teria uma postura inadequada e você ficaria com o ombro mais baixo, entendeu? Ou com o quadril mais baixo. Então, quer dizer, decorrente de profissões, decorrente de bolsa, decorrente de bolsa de colégio, entendeu? Quer dizer, então a escoliose postural não seria uma doença verdadeira, seria uma doença adquirida. Okay. A dica que eu posso dar, né, é assim, escolher, como mulher, eu não conheço nenhuma mulher que tenha só uma bolsa, né? Eu não conheço. Muito bom, eu não conheço. Então, assim, já que tem várias bolsas, né, bom, hoje eu vou pro cinema. Então, vou levar a minha bolsa do cinema, onde tem, eu não sei, deve ter maquiagem, batom, né? Alguma coisa para dar um retoque, né? Uma bolsa pequena. Uma bolsa que seja adequada para aquela necessidade. Legal. Bom, hoje eu vou
eu vou levar essa bolsa aqui e tal, quer dizer, evitar que levem coisas desnecessárias que vão aumentar o peso, entendeu? Eu sou totalmente a favor da bolsa, porque a bolsa é uma coisa que na visão da mulher, eu acho que até na minha também é indispensável, mas como tudo usado dentro de um parâmetro, para evitar que a mulher tenha problemas maiores de dor. Maravilha. Né? Essa é uma entrevista educativa e que de forma assim laboral, né, de forma assim bem universitária, profissional, como você está falando, você possa aprender um pouco mais com essa conversa do doutor Apolinário. Agora, doutor Apolinário, uma dica importante para os pais. As crianças, existem bolsas, por exemplo, que criança leva para a escola, que é mais pesada do que a própria criança. Às vezes sim. Mas, quer dizer, qual é a dica? Existe algumas que tem rodinha, eu queria que o senhor pudesse falar. O senhor está falando de um processo, né? Quer dizer, começa na criança, vai no adolescente, chega lá um adulto, por favor. Eu digo sempre o seguinte, a coluna da criança é como uma árvore em crescimento. Às vezes você planta uma árvorezinha e ela começa a entortar. O que a gente vai lá? A gente vai lá, finca um pedacinho de madeira, amarra ela para ela crescer numa posição adequada. A mesma coisa é a coluna da criança. Se a gente, na fase de crescimento, se nós direcionarmos com uma postura boa, evitar alguns excessos, a gente consegue com que a criança tenha menos probabilidade. Eu digo menos probabilidade porque existem escolioses que a pessoa vai ter independente de qualquer coisa. Mas a maioria a gente consegue evitar com algumas atitudes que a gente toma. Então, assim, a bolsa no colégio hoje é uma preocupação até da Sociedade Brasileira de Ortopedia, né? Então, a Sociedade Brasileira de Ortopedia, há algum tempo, até lançou uma cartilha explicando, tá? O que acontece? A bolsa, principalmente aquela que carrega na costa, né? Ela num peso acima do que a criança pode. Tem criança de 30 quilos que carrega uma bolsa de 20. Não tem como. Isso aí vai trazer consequências numa criança de 7 anos de idade, né? Então, assim, fora diminuir o peso, né, o ideal seria as bolsas de colégio, de rodinha, né? Com a altura adequada para que a criança pudesse puxar. Fora isso, o jovem normalmente não gosta, porque o jovem que chega no meu consultório, doutor, eu não vou pagar mico não, entendeu? Então, a gente tem que ter. Então, se for usar, tem que usar uma bolsa, leve na bolsa aquilo que vai precisar no dia, né? Eu acho assim, que o ideal seria que os colégios tivessem armários, para que você deixasse todo o material, só voltasse para casa com o material que vai precisar fazer um dever de casa, e o resto deixasse na escola. Esse seria o ideal, né? E outro fator importante, doutor Apolinário, para encerrar de uma vez por todas, o seu homem realmente tem uma agenda lotada, aqueles atletas de final de semana, que a gente vê na maioria são atletas doentes no trabalho. Está com o joelho estourado, está com o pé quebrado. É importante também essa dica de atleta de final de semana, quer dizer, o final de semana que acompanha a cervejinha, doutor Apolinário. O grande problema do atleta de final de semana é o seguinte, o corpo humano, ele é uma máquina pensante, né? Então o cérebro, quando ele percebe e que ele só precisa ter um grau de elasticidade muscular, vamos dizer, você trabalha o dia todo sentado. Para que o corpo vai ter uma elasticidade maior se você só fica sentado todo dia? Então ele lhe fornece uma certa elasticidade, que é para que serve para o seu dia a dia. Daí quando você chega em casa, você vai empurrar uma mesa e aquilo é um pouco diferente do seu dia a dia, trava a coluna. Então o que acontece? O importante, é legal jogar bola? Só tem um sábado para jogar bola? Tudo bem, joga bola no sábado. Mas durante a semana, vamos fazer um alongamento, vamos fazer uma corridinha 2, 3 vezes na semana. 3 vezes na semana é um bom número de vezes para você fazer atividade. Já que dá para você jogar bola, mas corra 30 minutos. Ande 30, 40, 50 minutos. Você que está começando, comece 20 minutos. Na outra semana passe para 40 minutos, até você chegar num tempo confortável para que você se sinta bem, entendeu? Nunca comece sem muito nem pouco. Não adianta também andar só 5 minutos e ir para casa. Então, faça dessa forma, que você vai poder jogar sua bola no final de semana, porque é o único tempo que tem, mas não vai sofrer com as dores que são causadas por um esporte de final de semana. Conversamos com muito prazer, é uma alegria para mim levar para você uma bela entrevista com uma pessoa extremamente inteligente, muito competente, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia,
doutor Apolinário Magro, está no Maranhão e amando o Maranhão há muitos anos. Eu espero que você continue acordando com visão de sucesso, amando o que faz e sendo fiel à sua profissão. Com orgulho, um orgulho muito grande conversar contigo, viu? Tá bom? Sucesso para o senhor, muita sorte. E não esqueça, a entrevista foi bacana para que você entenda que o dinheiro é sempre consequência do que você faz e, acima de tudo, ame o seu corpo, ame a sua vida. A vaidade vale a pena com a moderação que custa pouco para você, ok? Até lá. Obrigado pelo seu carinho. Até lá.